painel que vem agora, nós tivemos um painel científico de primeira linha, né, com a doutora Jerusa, com o doutor Paulo Bertolucci, um painel científico gigante agora, falando especificamente de uma preocupação mundial, e veja como nós vamos estar, de fato, recebendo muitas informações e muitas pesquisas sobre o efeito da Covid no cérebro, e principalmente o desenvolvimento da demência. E o que nós vamos fazer agora, Lívia? Agora nós precisamos fazer com que tudo isso seja levado para você. Você que é um paciente sofrendo de uma demência, do Alzheimer, você que é um cuidador familiar, você que é um cuidador profissional, nós da sociedade, Lívia, nós agora temos que, de fato, estar voltados para o nosso cotidiano. A ciência nos trouxe informação, nós do Supera nos preocupamos muito em levar esta informação para o nosso dia a dia, dentro das nossas unidades, e esse painel é um painel do cotidiano. É um painel que traz a pesquisa, principalmente com a sua prática cotidiana, que traz aqui informação de uma família que tem o amor, o carinho, o afeto extremamente importante, e traz aqui o depoimento de alguém que vai falar do seu cotidiano de saúde mental de forma mais ampla, alguém que propaga essa informação no meio de comunicação. Vamos entrar agora no nosso terceiro painel, Lívia. Qual é o nosso terceiro painel? Vou pedir para você falar agora, você vai falar, não, Moraes, está com você. O nosso terceiro painel, ele vai tratar do afeto e o cuidado humanizado. O afeto, o cuidado, o carinho. E para esse painel, nós teremos aqui, de fato, alguém que pesquisa isso, que trata isso no seu dia a dia, tanto na área clínica, na área de pesquisa, quanto na área do cotidiano da família. Para falar neste painel, eu quero que suba aqui agora ao palco a doutora Thaís Bento Lima Silva, docente da graduação em Gerontologia da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, coordenadora da pós-graduação em Gerontologia da Faculdade Paulista de Serviço Social, pesquisadora e colaboradora do Grupo Neurologia Cognitiva da USP, do Hospital das Clínicas, conselheira executiva da ABG, o currículo é gigantesco. Doutora Thaís, bem-vinda, obrigado. Quem mais vem para cá? Fiquei sabendo que a gente tem uma pessoa aqui falando de afeto e de cuidado, e que ela consegue internalizar esse afeto, esse cuidado, e transmitir isso para emocionar as outras pessoas. Está certo? Tá certo, e essa pessoa é fantástica. Essa pessoa ela tem uma experiência de 47 anos de experiência na profissão, já emocionou muita gente e todo mundo vai ficar muito feliz de recebê-la aqui. Beth Goulart é uma atriz consagrada, com amor pelas artes herdados dos pais, Nissete Bruno e Paulo Goulart. Olá. Iniciou. Olá, minha querida. Olá, meus queridos. Bem-vinda, Beth. Prazer imenso estar aqui novamente, Luiz, meu querido. Obrigado. Bom, e para completar esse painel assim de forma fantástica, principalmente porque a sociedade precisa de informação, e ela, no seu dia a dia, de trabalho, da imprensa, da divulgação e propagação da verdadeira informação... Ela, fiquei sabendo que não dorme, ela escreve 100% do Ela não tempo. dorme, além de cuidar, né, da saúde mental das pessoas no mundo afora, na sua coluna, ela também adora gatos. Eu peço que venha para cá, por favor, a Silva Pacheco Aidar. Ela é jornalista pela Faculdades Integradas Alcântara Machado, historiadora da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, e ela é repórter da Folha de São Paulo desde 2010. Fala do blog Saúde Mental. Silvia, bem-vinda. Obrigado, viu? Por favor, Silvia. Pode ser, Beth. Tanto faz. Bem, começamos o nosso painel. Você aí em casa, aproveite agora que esse painel é do cotidiano. Pesquisa, informação, mas também o amor, o carinho e o afeto, e a informação propagada por um dos veículos de informação mais valiosos desse país. Boa tarde a todos. É um enorme prazer estar dividindo com vocês, com as companheiras aqui de painel. Eu trouxe a temática do afeto, do cuidado humanizado do paciente com doença de Alzheimer, mas, principalmente, quem exerce a tarefa do cuidado? Será que na nossa sociedade nós somos preparados para sermos futuros cuidadores dentro das nossas famílias? Será que temos esse preparo psicológico, essa estrutura? Imaginamos que, em algum momento da vida, nós cuidaremos de algum ente querido? E aí, neste sentido, eu gosto de iniciar com algumas reflexões, que a realidade atual, ela mostra que os filhos, eles estão no projeto de vida dos seus pais,
Mas, na maioria dos núcleos familiares, os pais ainda não estão no projeto de vida dos seus filhos. Neste sentido, hoje, lidamos com um grande desafio, que é o contexto relacionado à epidemiologia da doença de Alzheimer, que está cada vez mais prevalente no contexto da sociedade brasileira. Este desafio, ele nos faz ter contato com uma doença crônica, degenerativa, que é progressiva e que ela passa a interferir na história de vida de um ente querido. Nesses últimos 3 anos, a Associação Internacional de Doença de Alzheimer, a ADI, ela tem lançado a mesma campanha. A campanha ela destaca: vamos falar sobre demência? Esta campanha tem como objetivo sensibilizar todas as nações a quebrar estigmas, tabus relacionados à doença de Alzheimer, que precisam ser propagados, porque um dos grandes obstáculos que hoje a gente vivencia no cotidiano das famílias que exercem a tarefa do cuidado é o desconhecimento da doença de Alzheimer. E esse desconhecimento, ele vai acarretar num sofrimento maior, numa carga de estresse maior e num desgaste físico também maior. Então, eu volto para aquela pergunta: quem é hoje o cuidador do indivíduo que recebe o diagnóstico de demência? Nesse sentido, eu chamo a atenção para um aspecto importante. Quando o indivíduo ele recebe o diagnóstico de uma demência, ele não se afeta com aquele diagnóstico muitas vezes, porque na doença de Alzheimer é comum acontecer um comprometimento cognitivo que nós chamamos de anosognosia, onde o indivíduo não tem percepção dos seus problemas. Ele não enxerga dificuldades, ele não acredita que ele está ruim. E o sofrimento, na verdade, aquele momento de lidar com o desgaste do diagnóstico, na verdade, ele é para a família. A gente observa no cotidiano o quanto o diagnóstico de uma doença, como a doença de Alzheimer, ela mexe com a dinâmica de uma família. E o conhecimento desse diagnóstico, ele precisa envolver um processo de suporte, um processo de educação, porque o desconhecimento, ele novamente vai estar relacionado com um processo de tratamento que muitas vezes não vai ser eficaz. Então, eu gosto de refletir sobre esse ponto, porque o diagnóstico da doença de Alzheimer, ele precisa ser feito com cuidado, e o cuidador, os familiares envolvidos, eles precisam ter acesso a informações relacionadas à doença. Com acesso a informações, é possível ter um suporte psicológico melhor estruturado e melhores condições de entender o que de fato está relacionado à doença. Nesse sentido, eu trago uma outra pergunta, muito presente no nosso cotidiano. Quem escolhe cuidar de quem? Como que está a dinâmica das famílias brasileiras? Hoje, a gente vive num contexto onde muitas famílias estão reduzindo o número de filhos. A taxa de natalidade brasileira ela tem decrescido nos últimos anos. Hoje, as famílias têm, em média, 1,9 filhos, de acordo com as estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Antes, o número médio de filhos eram de 7 membros. E, nesse sentido, novamente, a gente começa a questionar como ficará os cuidados daqueles familiares mais longevos quando eles precisarem de um suporte social
dentro do seu núcleo familiar. Um outro ponto importante é que estamos vivendo também uma mudança nos núcleos familiares, onde muitos casais estão optando por não ter filhos. Um outro ponto importante é o número de relações diversas num contexto da afetividade. Novas relações e um número mais expressivo de relações homoafetivas têm surgido. E, neste sentido, a gente começa a entender a necessidade de preparar a sociedade para os cuidados preventivos, porque, num contexto de cuidado, a gente vai ter desafios que estão cada vez maiores. Eu trago aqui uma imagem que eu gosto bastante de exemplificar, que era a configuração da família brasileira. Famílias numerosas, onde aquela mulher, membro da família que não se casou, ou que se separou, ou que está com o estado civil como viúva, ela acaba exercendo a tarefa de cuidadora principal dos entes da família que vão adoecendo. Mas hoje, essa configuração ela está cada vez mais diferente e diversificada. Eu trago para vocês, pessoal, uma dica que eu gostaria até já de deixar aqui para todos, para começarmos a entender esse nosso novo contexto, do filme, do documentário Alzheimer na Periferia. Esse documentário ele retrata uma realidade cada vez mais presente, aonde, para exercer a tarefa de cuidador familiar, você tem que abdicar dos seus projetos, da sua ocupação, dos seus sonhos, muitas vezes, e das suas atividades de lazer. Mas eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto. Nós estamos falando do contexto que representa o Brasil, porque estamos falando da periferia. Este documentário ele traz uma mensagem importante, que vai dialogar com as outras temáticas que foram aqui apresentadas. A importância de políticas públicas de suporte ao cuidador do indivíduo diagnosticado com demência. E um outro ponto importante, que foi falado bem na abertura deste evento, a necessidade de projetos de lei que implementem serviços específicos para o indivíduo diagnosticado com doença de Alzheimer. Hoje, nós temos no estado de São Paulo, aqui na capital de São Paulo, apenas 2 serviços especializados para o indivíduo diagnosticado com demência. Estamos falando de uma cidade com 20 milhões de habitantes. Só temos 2 serviços. Foi mencionado pelo coordenador de políticas públicas, Renato Sintra, um projeto de lei de suma importância, que é pioneiro e inovador aqui no Brasil, que ele foi aprovado pela Prefeitura Municipal de São Paulo, visando a implementação de centros de convivência e centros de referência especializados para indivíduos diagnosticados com a doença de Alzheimer. Nesse atual momento, esse projeto ainda está em trâmites na Câmara dos Vereadores. Mas espera-se que, com esta primeira iniciativa, seja possível termos modelos que se repliquem em outros contextos, em outros municípios. Porque, quando a gente fala em políticas públicas em demência, primeiramente, a gente precisa pensar nas realidades locais do nosso país. E aí eu chamo a atenção de novo, pessoal, para o filme Alzheimer na Periferia. Este filme ele tem uma sensibilidade muito importante, porque ele vai dialogar com aquela pergunta que eu deixei aqui anteriormente. Quem escolhe exercer a tarefa do cuidado? E aí a gente observa que, mesmo tendo entes que poderiam dividir a tarefa do cuidado, aquele familiar que era o familiar disponível,
que assumiu a responsabilidade do cuidado, ele tem uma sobrecarga muito significativa. Muitas vezes, ele não tem um revezamento para o cuidado, e ele tem outros entes que poderiam ajudá-lo num contexto de rotatividade, de um rodízio pontual para o seu descanso, mas que, nesse filme, isso não acontece em diferentes famílias. E um outro ponto importante que esse filme retrata é a ausência das terapias não farmacológicas, que vocês viram no início com o professor Paulo Bertolucci, o quanto beneficiaria a qualidade de vida do indivíduo que recebe o diagnóstico de doença de Alzheimer. Então, vocês vão observar que hoje, no contexto brasileiro, quando o indivíduo recebe o diagnóstico de doença de Alzheimer, as famílias, elas não têm condições de custear terapias não farmacológicas remuneradas, particulares, mas o Estado ele é deficiente nos serviços e nessas terapias não farmacológicas. E aí a gente fica com uma lacuna muito grande. Como o tratamento que está sendo oferecido para este indivíduo, ele será eficaz se falta terapias complementares que ajudariam no processo do curso desta doença deste indivíduo. Aqui é só um retrato, né, do que eu mencionei para vocês, do quanto nós estamos passando por uma transição demográfica significativa e do quanto, na gerontologia, a gente tem levantado essas perguntas. Quem cuidará de nós em 2030? Se hoje nós temos no Brasil 1.600.000 pessoas diagnosticadas com demência, e muitos casos que não são diagnosticados, quem cuidará dessas pessoas? Hoje a OMS destaca que são 50 milhões de pessoas no mundo com um diagnóstico de alguma demência. E essa tendência vai ser triplicar. E aí, nesse sentido, pessoal, eu também queria refletir sobre os custos da demência. Hoje, os estudos mostram que, para cuidar de um indivíduo com demência, o valor médio que cada família deveria ter é de, no mínimo, R$5.000. E não é a realidade das famílias brasileiras. As pessoas elas sobrevivem com um salário mínimo para manter uma família numerosa, estão em situações de insegurança alimentar e outras privações. E aí, nesse sentido, vem esse questionamento. Como fica o tratamento deste indivíduo que tem um diagnóstico de demência? Como que a gente pode esperar uma boa qualidade de vida? Então, a ausência de políticas públicas, a deficiência, na verdade, dessas políticas públicas em demência, ela acaba acarretando num quadro, hoje, que a gente vê, de desafios. E aí vem a importância de termos encontros como este. Encontros como este, para que vocês também sejam agentes multiplicadores e acompanhem audiências públicas, participem de cartas abertas à comunidade, assistam documentários que mostram a realidade brasileira e, claro, que, acima de tudo, vocês possam cuidar da saúde do cérebro de vocês, para que, quando vocês estiverem na velhice, vocês estejam com a autonomia mantida, a independência mantida e num processo de envelhecimento saudável. Bom, retomando aqui para a apresentação, eu queria também destacar que, uma vez que a gente tem um ente com o diagnóstico de demência, a gente precisa, enquanto profissional ou enquanto membro familiar, ter uma rede de apoio estruturada. Como bem mencionaram os pesquisadores que estiveram aqui presentes aqui conosco, a doença de Alzheimer é uma doença sistêmica. E, quando a gente fala numa doença sistêmica, é uma doença que vai
acarretar no prejuízo cognitivo, mudanças comportamentais. O cuidador vai precisar de suporte emocional e psicológico. Ele vai precisar ter acesso a grupos informativos. E o seu familiar, ele vai precisar ter acesso ao tratamento medicamentoso e não medicamentoso. E para que isso aconteça de forma funcional, a gente precisa ter uma rede de apoio construída. E aí, nesse sentido, a gente observa a importância de discutir essa temática, que uma vez que a doença de Alzheimer é diagnosticada, não significa que é o fim. Porque criou-se um mito na sociedade. Ah, o meu familiar recebeu o diagnóstico da doença de Alzheimer. Ele chegou, então, no fim. Eu sei que um dia ele estará num estágio terminal, vegetativo, mas não é assim. Existem etapas, a vida desta pessoa tem muita importância e ele precisa ter uma boa qualidade de vida. Bom, aqui eu trago algumas informações que estão documentadas cientificamente e que ainda corresponde à realidade do cotidiano, que a maior parte das pessoas que exercem as tarefas de cuidado, tanto num contexto formal como no contexto informal, são mulheres, sendo a maior parte delas filhas e cônjuges do indivíduo que recebe o diagnóstico da demência. A gente não fala mais, pessoal, indivíduo portador da doença, a gente fala indivíduo que recebeu o diagnóstico da doença, de Alzheimer, no caso, e são pessoas que acabam deixando de trabalhar, são pessoas que muitas vezes não têm rendimento nenhum, e elas acabam vivendo com o pouco rendimento que aquele indivíduo tem, para pagar as suas contas e para exercer todas as atividades relacionadas ao cuidado. Nesse sentido, esse painel que nós estamos aqui representando, ele também vem refletir sobre a importância do cuidador cuidar de si. Porque uma vez que o cuidador ele cuida da sua saúde, ele também tem melhores condições de exercer a tarefa do cuidado. Então, é muito importante que a gente possa, sempre que possível, incentivar o cuidador, ou até mesmo dentro da nossa família, ajudar aquele familiar que cuida a ter o seu momento de lazer, a poder descansar. Muitas vezes o cuidador não tem horários para suas refeições, porque ele está focado 24 horas por dia na rotina do seu ente. É uma tarefa que exige muita atenção, muita energia mental, porque o cuidado ele envolve motivar o teu familiar a ver um significado de vida. E aí, nesse sentido, pessoal, eu dialogo para as estratégias preventivas, porque o cuidador ele também precisa realizar atividades físicas, atividades cognitivas. A gente costuma falar muito sobre terapias não farmacológicas para o indivíduo que tem o diagnóstico da doença de Alzheimer. Mas o cuidador, ele também precisa ter acesso a essas intervenções que são de promoção de saúde. Ele também precisa ter o seu autocuidado. E uma questão importante que eu gosto de destacar bastante para grupos de cuidadores é que, além de ter acesso à informação educativa, é muito importante trocar com familiares e cuidadores profissionais que também cuidam de pessoas com diagnóstico de demência, porque a troca de experiências, pessoal, fortalece o processo de cuidado, fortalece o processo de enfrentamento e ajuda nas estratégias psicológicas. Muitas vezes o cuidador ele se sente sozinho. Ele acha que aquele problema só está acontecendo na família dele.
E quando ele participa de grupos de apoio informativos, ele entende que uma dificuldade que ele sente, como, por exemplo, uma recusa para tomar banho, ou aquele momento de confusão mental no entardecer do dia, pode ter um tipo de estratégia. E essa estratégia foi adotada por um outro cuidador que viu que deu certo, ele relata no grupo, e a pessoa se sente fortalecida. Então, poder participar de grupos informativos é de extrema importância, não apenas para entender o que é a doença, o que vão acontecer nos estágios, comportamentos esperados, mas, principalmente, esse fortalecimento que acontece nos grupos de cuidadores, que é uma cooperatividade. Então, eu incentivo todos os cuidadores que estão assistindo esse evento para procurarem grupos de apoios informativos. Eu, inclusive, vou daqui a pouquinho indicar alguns para vocês, de organizações não governamentais, e destacar que, sim, vai ser esperado uma sobrecarga do cuidado. Ela vai estar relacionada à gravidade da demência. Mas, quando você se fortalece, você tem mais resiliência para lidar com essas mudanças esperadas. E aí, nesse sentido, eu gostaria de indicar para os cuidadores, profissionais, estudantes que estão se aproximando dessa temática, a procurarem organizações como a Associação Brasileira de Alzheimer, que é uma organização fundada em 1991, com grupos de apoio em todos os estados brasileiros, onde profissionais especialistas voluntários realizam orientações informativas seguras e confiáveis voluntariamente, e há uma troca intensa de informações e de estratégias entre os cuidadores que estão lidando nas diferentes fases das demências. Nestes grupos, pessoal, muitas vezes, o familiar do indivíduo, do cuidador, já faleceu, mas ele está ali presente. Ele está presente porque ele tem empatia, ele sabe que a demência envolve amor, e, por esse motivo, ele se preocupa com o outro. E aí, indico aqui para quem está assistindo, aqui para quem está presente, por exemplo, o site da Abras, da Associação Brasileira de Alzheimer, o próprio Gaia, que se apresentou no início, grupo de apoio interdisciplinar da doença de Alzheimer, com reuniões virtuais, para que vocês possam acompanhar. E aqui eu deixo também algumas dicas para um cuidado mais humanizado, porque muitas vezes, pessoal, o cuidador ele está tão sobrecarregado que ele quer exigir que o seu familiar ele dê respostas dentro daquele momento que ele precisa. Só que é muito importante entender que, quando a gente fala de um diagnóstico de demência, a comunicação tem que ser diferente. Tem que ser uma informação pontual, falar com o indivíduo poucas frases por vez, falar com calma, fazer uma atividade apenas se ele não for capaz realmente de fazer, para que possa ser estimulada a independência. Então, se o indivíduo quer o ente querido, ele quer lavar a louça, ele quer levar uma louça até a pia ou varrer a casa, tentem estimular. Estimular é muito importante. E é muito importante valorizar quem a pessoa é. Porque, muitas vezes, a gente observa no nosso cotidiano profissional os cuidadores dizerem: esse não é o meu pai. Mas, na verdade, o que é importante de ser valorizado é que aquela pessoa tem uma história de vida. Ela tem que ser valorizada. Ela não escolheu estar com a doença. E ela tem um significado importante na família. E é importante sempre lembrar que cuidar, ele envolve olhar para o outro com empatia e carinho. Eu também gostaria de reforçar
uma questão que foi publicada pela Organização Mundial de Saúde, que foi o relatório Rumo à Sociedade Inclusiva do Indivíduo com Demência. Novamente, para a gente refletir o quanto é importante a gente ter um olhar humanizado, porque hoje grande parte das nações do mundo, elas não são inclusivas para o indivíduo que tem o diagnóstico de demência. Vocês vão observar no documentário Alzheimer na Periferia, quem puder assistir, porque está disponível no YouTube, que a maior parte dos idosos que estão sendo retratados no filme, que são casos reais, eles não fazem nada no cotidiano. São pessoas que estão alheias, sem nenhum tipo de estímulo, que estão ali no seu dia a dia, como se eles não tivessem pertencentes à sociedade. Eu deixo algumas reflexões finais, que cuidar é uma tarefa que envolve amor. E aí, nesse sentido, pessoal, tanto num contexto profissional, para que você possa se dedicar, assumir a tarefa do cuidado, acima de tudo, goste e ame o que você está fazendo. Recentemente, eu estava conversando com um jornalista, e ele mencionou para mim, o meu pai teve o diagnóstico de doença de Alzheimer, nós éramos em 4 filhos, mas apenas um tinha estrutura emocional para cuidar. Os outros 3 não cuidavam, não porque não gostavam do meu pai, mas eles não tinham estrutura emocional. Então, entre nós, a gente entendeu que era arriscado que a gente revezasse as tarefas do cuidado, porque só um tinha uma estrutura psicológica e um preparo melhor. Os outros estavam assustados com o próprio diagnóstico e não buscavam nem informações a respeito, com medo, porque receber um diagnóstico de uma demência, pessoal, é como um processo de luto. A gente tem um tempo para processar a informação. Então, a gente também não pode exigir das famílias que, imediatamente, quando elas recebem o diagnóstico de doença de Alzheimer no seu familiar, que elas tenham uma organização rápida, que elas sejam funcionais, porque exige um contexto de suporte profissional. Tem que ter suporte profissional. E esse suporte profissional, ele é multidisciplinar. Ele não é apenas para receber prescrições de medicamentos. Ele envolve um conjunto de atuações profissionais. Porque, novamente, eu queria deixar a mensagem para vocês que a doença de Alzheimer é uma doença sistêmica. E, quando a gente fala de uma doença sistêmica, nós estamos envolvendo várias áreas de conhecimento, que juntas estudam para somar para a qualidade de vida daquele ente querido de uma família que recebe diagnóstico de demência. Eu estou aqui com o passador. E aí, nesse sentido, é sempre importante valorizarmos a história de vida daquele indivíduo que recebe o diagnóstico de demência. Não esquecer a importância que ele tem na família e quem ele sempre foi. E esse resgate, ele precisa acontecer durante a evolução da demência. É preciso ter estratégias para resgatar lembranças vividas. Eu finalizo, pessoal, com uma frase de um autor desconhecido, que a doença de Alzheimer, ela envolve entrega, amor e paciência. Porque, de fato, é uma doença desafiadora, ela envolve, sim, um desgaste emocional de quem cuida, mas é possível ela ser menos dolorosa se houver a busca por suporte. Então, eu finalizo dizendo, para quem é cuidador, para não se sentir sozinho, para buscar os grupos informativos, através dos grupos de suporte informativo das ONGs que existem no Brasil, é possível minimamente ter um fortalecimento melhor, ter uma rede de apoio melhor, para ter uma melhor qualidade de vida, tanto de quem cuida, como do ente querido que é cuidado. Eu agradeço a atenção
E fico aberta depois para perguntas. Muito obrigada. Bem, doutora Thais, você falou lindamente, colocou reflexões muito importantes para todos nós. Enquanto você falava, eu me lembrei de uma coisa que eu li, que eu achei tão importante. Você sabe que numa aldeia de índio não existem crianças nem idosos abandonados, porque cada criança e cada idoso é responsabilidade de toda a aldeia. Isso, conceitualmente, muda completamente a relação de responsabilidade que a própria sociedade tem com seus indivíduos. Claro que isso é uma visão utópica, seria maravilhoso que a nossa sociedade olhasse para os menores abandonados e para os idosos de uma outra forma. Você colocou determinadas coisas muito importantes, suportes importantes, que devem ser valorizados, aprimorados, e que nós, como cidadãos, possamos ajudar e ter consciência de que existe um trabalho social sendo realizado neste lugar. Sabemos que todos nós vamos envelhecer, isso faz parte da nossa vida. O envelhecimento faz parte do andar natural da nossa existência. E eu costumo dizer que somos todos seres amorosos em essência. O amor é o sentimento e a energia geradora, mantenedora e transformadora da nossa sociedade. Conforme vamos desenvolvendo o nosso crescimento na vida, vamos aos poucos, em função de outros sentimentos, nos afastando da nossa base essencial de existência. Vamos ganhando camadas de egoísmo, de medo, que vão, pouco a pouco, nos afastando dessa fonte primordial da nossa existência, que é o amor. O amor é a fonte matriz de todos os outros bons sentimentos, como a generosidade, a compaixão, a fraternidade, o perdão. Sentimentos importantes de serem desenvolvidos durante toda a nossa trajetória de vida. Quando, numa família, você me disse que um elemento será o cuidador, ele, de certa forma, foi o escolhido, talvez, por essa capacidade amorosa do seu coração, pela sua capacidade de conseguir absorver a dificuldade que é lidar com uma doença como essa. Eu, nesse caso, tenho o meu depoimento a dar. Nós tivemos 3 casos na nossa família. A minha avó, mãe de minha mãe, que teve uma demência senil, não chegou a ser Alzheimer, era uma doença parecida com Alzheimer. Meu avô, pai de meu pai, e meu tio, irmão de meu pai, sim, que tiveram Alzheimer. E eu tive o privilégio, eu vou dizer assim, porque também foi um processo de aprendizado, doloroso, sim, difícil, sim, mas de muito crescimento espiritual, porque num momento como esse, que você tem que se doar, amar, e ter a paciência necessária para poder auxiliar uma pessoa tão querida e amada numa situação como essa, tivemos muitos aprendizados. Um deles, para mim, foi muito importante, que, apesar da dificuldade cognitiva que a doença traz, existe ainda a capacidade sensorial do paciente. O paciente pode não entender, mas ele vai continuar a sentir. Enquanto ele pode sentir, ele pode receber, ele pode trocar, ele pode se alimentar daquele gesto de afeto, daquele abraço, daquele beijo, daquele gesto de afeto e carinho que nós, cuidadores, de alguma forma, podemos transmitir para ele. Então, é muito importante que toda a família, de alguma forma, possa se alimentar não só da informação, que é primordial. Precisamos de ajuda médica, orientação médica, comportamental, exercícios de vários níveis, estimular a pessoa que está doente, mas também precisamos alimentar essa fonte essencial da nossa existência, que é o amor, que é o afeto, que é o carinho, que é a paciência, que às vezes ficar juntinho ao lado da pessoa amada. Chegou uma fase da doença de minha avó em que eu me comunicava com ela pelo olhar. Eu já não conseguia mais falar. Mas eu sabia que seus olhos, que sua alma estavam ali, e que, através do meu olhar e do meu afeto, eu conseguia, sim, manter um nível de comunicação com ela. Isso é muito importante manter com as pessoas queridas e amadas que estão vivenciando isso.
Com meu avô, já não pude ter tanto essa vivência. Ele morava em outra casa, eu não tive esse convívio cotidiano com ele. Com meu tio, tive um pouco mais, mas eu não convivia todos os dias com ele, eu morava numa outra cidade, só quando eu estava aqui. Então, fui, pouco a pouco, acompanhando a trajetória. É uma trajetória longa, muitas vezes. As dificuldades vão surgindo passo a passo. Então, aí entra o fator paciência. Você tem que aguardar o caminhar natural da doença, que é lenta muitas vezes, vai necessitando pouco a pouco de um cuidado cada vez mais médico, hospitalar, muitas vezes. Mas, durante todo o tempo da trajetória dessa doença, o sentimento e a energia do amor e do afeto foram e são fundamentais. Porque, quando você dá amor, você também recebe amor. É como uma criança que muitas vezes não sabe falar. Quando a gente tem uma criança que está aprendendo a andar, aprendendo a falar, a gente tem uma paciência infinita com aquele ser que está descobrindo a vida. A gente ensina a andar, cai, a gente dá comida, suja. E quando está no mais velho, numa outra fase da vida, muitas vezes a gente não tem essa mesma paciência que a gente teve com a criança. Eu não estou dizendo que a gente tem que agir com o idoso da mesma forma, tati-bitati, como a criança, não é isso. É outra fase de vida. Mas aquele amor, aquele afeto, aquele carinho que a gente tem quando cuida de uma criança, você pode ter ao cuidar de um idoso. Você pode ter ao cuidar daquela pessoa tão amada da sua família que está precisando desse afeto. O afeto é uma linguagem sem palavras, mas é uma linguagem que existe, que é real, que tem um nível de comunicabilidade e que pode curar, muitas vezes. Claro, pode não haver uma cura efetiva e final da doença, mas há uma cura de alma, entende? Muitas vezes, algumas doenças acontecem na nossa vida por um processo kármico, muitas vezes, por um processo de depuração, de crescimento. Nós estamos na vida cuidando de vários níveis de saúde, né? Uma saúde física, mental, emocional e espiritual. Então, nós também precisamos entender que o processo da vida nos propõe uma série de aprendizados e crescimentos. Muitas vezes, aprendizados de você abrir mão de si mesmo, num determinado momento, ter paciência com o outro, se ele não está entendendo o que você está falando, aceitar as dificuldades do peso, de se locomover, de conseguir fazer determinadas coisas. A gente tem que olhar para o outro de uma forma amorosa, que é uma forma generosa de compreender as dificuldades do outro. E quando a gente aprende a fazer isso, com uma pessoa amada da sua família, você vai aprender a fazer isso com qualquer outra pessoa, com um desconhecido, que também faz parte da nossa família humana, nossa família maior. Na verdade, fazemos parte de uma grande família humana. Somos filhos do mesmo Pai, que gerou a nossa vida maior. Então, esse sentimento de fraternidade é importante que seja desenvolvido. E, muitas vezes, precisamos passar dificuldades no nosso pé, a dificuldade do nosso calo, a nossa pele, sentir na nossa pele a dificuldade para conseguir olhar para a dificuldade do outro. E aí podermos, sim, termos essa visão maior, global de sociedade que os índios, por exemplo, têm. Eles encaram, sim, a sua aldeia como uma grande família. Por isso, a responsabilidade da criança e do idoso não é só de quem gerou a criança, mas de todos que fazem parte dessa aldeia. Assim, todos nós temos que entender o caminhar da nossa vida e da nossa sociedade de uma forma mais amorosa, mais consciente, mais participativa. Todos somos responsáveis por todos. Não adianta ficar só nas costas de uma pessoa. Essa pessoa também vai precisar de ajuda, como você tão bem colocou. Eu quis me dar esse depoimento de alguém que teve casos na família, porque eu sei que muita gente está passando por isso.
Estamos passando, inclusive, um momento, estamos em Setembro Roxo, que faz parte de outros momentos de demência também, não só Alzheimer e demência senil, mas também a depressão, né? Então, como sociedade, aliás, vou mais longe, como humanidade, precisamos entender a força do amor na nossa caminhada existencial. Ela é muito mais ampla do que só os problemas cotidianos da nossa vida. Ela nos leva a entender, a expandir cada vez mais nosso conceito de família, nosso conceito de sociedade, para atingir o conceito da humanidade. Então, espero estar transmitindo um pouco desses valores que eu recebi de meu pai e de minha mãe, que eram dois centros irradiadores desse sentimento, símbolos desse sentimento maior de amor, e que, mesmo não tendo a presença física deles aqui ao meu lado, estão comigo, no meu coração, na minha mente, nesses conceitos, nesses valores tão importantes de vida. Eu gosto sempre de lembrar da Cora Coralina como exemplo de alguém que soube, no momento de maturidade da vida, concretizar seus sonhos. Um sonho que ela desenvolveu durante toda a sua vida. Ela começou a escrever com 14 anos de idade. Ela só conseguiu ter o seu primeiro livro aos 75 anos de idade. E ela, um trecho de uma poesia dela diz assim: eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida, não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos, ser otimista. Essas frases, esse conceito poético, tem tanta sabedoria de vida. E tem tanto exemplo de alguém que soube lidar com o tempo a seu favor. Nos ensinar que o tempo traz a sabedoria do entendimento, da compreensão da vida, da paciência, da entrega e, sobretudo, do amor. Eu estou aberta a perguntas, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa. Agradeço mais uma vez essa oportunidade de poder falar coisas em que eu acredito profundamente. São os meus valores de vida. E participo com vocês dessa necessidade, dessa vontade de ter um trabalho de auxílio mais efetivo aos cuidadores da doença, da demência, da Alzheimer, na nossa sociedade. Que possamos contribuir de uma forma mais efetiva. Obrigada. É difícil falar, né, depois da doutora Thaís, depois da Beth, mas eu queria ressaltar a importância da gente se informar, né? Eu acho que é isso que eu posso agregar hoje nesse evento, e que esse próprio evento é um exemplo da importância que é a gente se informar sobre o assunto, né? Sobre a demência, sobre a doença de Alzheimer. Como a doutora Thaís disse, quando o paciente recebe esse diagnóstico, ou os familiares, é um processo de luto, porque você acha que a pessoa vai ficar, se é seu pai, sua mãe, você acha que a pessoa vai ficar incapaz, você vai perder aquela pessoa. Então, acho que desde o início a pessoa já sente, né, esse declínio que vai ter. Então, eu queria dizer o quanto é importante as pessoas se informarem para não acabar, assim, isolando mais ainda esse paciente, né? O paciente já vai estar com uma demência, ele já vai estar com um declínio cognitivo. Então, se você não lidar com aquele paciente da forma correta, se você não tiver a informação correta, ele vai piorar, né? Ele não vai ter os estímulos necessários para que ele continue tendo uma vida plena dentro do quadro dele. E é isso, eu acho que é muito importante, como a doutora Thaís falou, procurar as informações, mas procurar as informações corretas. Por exemplo, nas redes de apoio, nas associações. A doutora Jerusa falou mais cedo hoje sobre isso, o quanto é importante a sociedade se mobilizar e se informar,
porque as pesquisas a respeito das doenças, elas acabam sendo estimuladas a partir de como as associações de pacientes se organizam e acabam pressionando, né, para que essas pesquisas acabem ocorrendo. E isso só vai acontecer a partir da informação, né? A informação de você lidar com, tanto no dia a dia, quanto a informação de que essas pesquisas vão trazer para a sua vida. Queria aproveitar, pessoal, fazer um adendo à colocação da Sílvia, referente a uma pesquisa divulgada pela Associação Internacional de Doença de Alzheimer, onde em 70 países tiveram participantes da pesquisa, e desses 70 países, de cada 3 pessoas entrevistadas, 2 delas acreditavam que nada se tinha a fazer quando o indivíduo recebia o diagnóstico de demência. E nessa mesma pesquisa, a maior parte dos entrevistados, eles mencionaram que nas suas nações não se fala sobre demência. E aí, nesse sentido, a temática de 3 anos consecutivos de sensibilização para a sociedade pela Associação Internacional de Doença de Alzheimer, maior entidade que congrega todas as organizações vinculadas à demência do mundo, continua sendo: vamos falar sobre demência? E aí reforça essa questão que você traz. A informação, ela ainda continua escassa. E quando a gente fala da informação, é para as pessoas saberem tanto sobre prevenção como tratamento. E por isso que, quando se pensou nesse evento, foi esta integração de prevenção, de tratamento, e, quando falar do tratamento, não esquecer o que a Beth mencionou: o amor, o carinho e a paciência. E, nesse sentido, pessoal, até fazendo adendo à fala da Beth, e novamente falando sobre o documentário Alzheimer na Periferia, que é um documentário muito premiado internacionalmente e nacionalmente, no contexto cinematográfico, ele traz alguns relatos interessantes, aonde um cuidador, ele menciona: eu estou me doando tanto para minhas tias, mas quem será que vai cuidar de mim? Eu tenho medo de desenvolver a doença de Alzheimer. E se eu precisar de cuidados e a minha rede de suporte social não estar aqui, porque eu não me casei, eu não consegui constituir a minha própria família, mas eu sou o cuidador principal de várias pessoas idosas da minha família. Só que, num outro ponto, a gente vê uma família totalmente funcional, onde uma pessoa idosa, mesmo tendo diagnóstico de doença de Alzheimer e tendo ido a óbito, ela teve 7 filhos que a ajudavam muito com amor, com carinho, com atenção e com os cuidados para as tarefas cotidianas. Então, a gente vem novamente refletir que, mesmo com um julgamento empobrecido, com prejuízos cognitivos, esta pessoa soube o que era o amor, porque ela teve a família dando apoio a todo momento nos estágios da demência. Então, é muito importante que as famílias elas estejam unidas, que elas busquem suporte profissional. E eu gosto realmente de deixar essa reflexão, que o diagnóstico não é o fim, porque o que muitas famílias pensam é que é o fim e que não tem nada a ser feito. E não é assim, tem muita coisa a ser feita. Tá? Então, é muito interessante a gente poder ouvir os relatos, tanto da Beth, que falou muito sobre as questões afetivas, como da Sílvia, falando a questão da informação, porque a informação ainda é uma grande lacuna, não só no nosso país, mas em outros países de baixa e de média renda. Então, é muito importante que fique essa mensagem, porque o que a gente também observa no cotidiano das famílias, que é interessante a gente refletir, é a dificuldade de aceitação também. Há uma dificuldade de aceitar o processo da doença, e cada pessoa tem seu tempo. Por isso que eu acho muito importante que esses grupos informativos, dessas ONGs
de voluntários, como a Abras, o Gaia, eles possam ser divulgados. A própria falta de informação faz com que as pessoas não saibam da existência dessas organizações. Uma pergunta que cabe nos 3 cenários, inclusive fazendo um gancho com a fala da doutora, aquele curta-metragem Minha Mãe e Minha Filha é outro também que é uma forma cultural de levar a informação e deixar fácil de todo mundo entender como é lidar com alguém com Alzheimer. E nessa linha de pensamento, temos aqui a Maria Donizete, que enviou para nós. Após a partida do ente querido com Alzheimer, fica a sequela. Os cuidadores entram em depressão. O que fazer? Esse já é o pós. Olha que interessante. Como é que existe ainda esse luto ainda após todo o sofrimento? Bom, eu vou fazer uma breve colocação para que as demais convidadas também possam contribuir, mas eu queria novamente trazer um exemplo do cotidiano. Eu estava conversando, pessoal, com um cuidador esta semana, e ele mencionou o seguinte para mim. Eu cuidei da minha tia por muitos anos, e por muitos anos eu abri mão de estar na minha casa de praia, eu abri mão de estar na minha casa num pequeno sítio que eu tinha. Eu não conseguia ter uma vida social ativa com meus familiares, e minha vida era totalmente dedicada ao cuidado. E eu havia feito uma promessa para o meu pai, antes dele falecer, que seria cuidar da irmã dele até os últimos dias de vida. E aí, nesse sentido, ele passou por todos os estágios da demência na tarefa do cuidado. E aí, no momento em que a tia dele foi a óbito, porque esse processo ele durou em torno de 10 anos, ele disse que ele sentiu uma depressão tão intensa e ele viu que todo o horário que ele não tinha estava ali disponível. Mas aí ele pensou, hoje eu tenho esses horários para aquilo que eu gostaria de fazer e não conseguia. Mas eu vi que a todo momento a maior importância era a vida da minha tia. Eu tinha a sobrecarga emocional, psicológica, um desgaste físico, minha esposa me ajudava bastante, mas, mesmo com todos os ônus do cansaço, o cuidar para mim era gratificante. A vida dela, daquela forma, tinha um significado. Então, quando ela faleceu, eu senti um buraco onde eu não consegui, por muitos meses, retomar as minhas atividades. Então, nesse sentido, eu gostaria de, novamente, reforçar o quanto o amor está envolvido na tarefa de um cuidado, mas o quanto o próprio cuidador ele precisa de suporte profissional, porque a demência ela acarreta sobrecarga psicológica e é preciso, sim, ter um novo significado de vida, mas entender que é possível ter os seus projetos e, uma vez que está num processo de depressão pós-luto, buscar suporte profissional. Então, nesse sentido, eu quis trazer esse relato, porque muitas vezes o que as pessoas pensam na sociedade é que aquele cuidador sobrecarregado, ele fica aliviado quando o familiar faleceu. E não é isso, pessoal. A vida da pessoa ela tem importância, mesmo que ele esteja numa fase muito grave da doença. Então, é muito importante buscar auxílio profissional, não se isolar, compartilhar com as pessoas de confiança aquilo que está passando, para que essa doença, a depressão, que é muito prevalente, ela não gere desfechos secundários, que é gerar outros problemas de saúde. Mas eu deixo essa reflexão para os cuidadores. É realmente um processo desafiador, mas saibam que vocês não estão sozinhos e busquem as entidades de apoio. Eu deixei um site, né, com o endereço de uma delas, depois o grupo aqui da comunicação, da assessoria de imprensa do Supera, pode deixar disponível no site do Supera para que vocês possam acessar, assim como alguns materiais informativos, tá bom? Manuais com dicas e orientações para o cotidiano. Bom, eu passo a palavra para vocês. Eu acho que, como a doutora Thaís disse, é importante você estar bem para cuidar do outro, né? É aquela história da máscara do avião. Quando cair a máscara, você tem que pôr primeiro em você e depois
depois na pessoa, a criança ou a pessoa ali que está dependendo de você. Enquanto você cuida de alguém, você não pode esquecer ou deixar de lado cuidar de você mesmo. Senão depois, durante ainda a doença e depois que a pessoa parte, vai ser um fardo muito grande. E aí você viu que sua vida perdeu o sentido, porque se você vivia para aquela pessoa e aquela pessoa não existe mais, né, sua vida não pode perder o sentido. Você tem que se cuidar, você tem que ir atrás dos seus interesses. Enquanto você está cuidando da pessoa, você não pode deixar de fazer o que você gosta também. Você não pode deixar de viver sua vida para viver a vida de quem você está cuidando. Mesmo que você passe o dia inteiro com essa pessoa, não deixe de fazer as coisas que você gosta, não deixe de procurar uma terapia, de conversar com seus amigos, de conversar com os outros familiares também, né? Essa história, às vezes, pode acarretar um problema muito grande depois que a pessoa parte. E o cuidador fica sem rumo. Isso é muito, muito perigoso, né? Eu acho. Quem sabe, num processo como esse, não se descubra o prazer de cuidar de outras pessoas também. Porque, às vezes, a pessoa tem um talento de cuidador e ele pode usar esse capacidade, esse potencial de amor e de cuidado para outras pessoas, não necessariamente só alguém da sua família. Às vezes, ele tem um talento, tem um potencial maravilhoso ali de doação, e que ele pode, sim, direcionar a outras pessoas, a outros idosos, a outros doentes. Não precisa ser de uma forma tão intensa, tão colaborativa quanto foi com o seu parente, mas ele pode, sim, dedicar um tempo do seu, agora que tem tanto tempo, um pouquinho desse tempo, para fazer um gesto de amor. Vai visitar um asilo de velhos, por exemplo. Eu me lembro, quando eu era criança, minha mãe levava a gente visitar asilos de velhos, orfanatos de crianças, que às vezes precisam desse afeto, desse carinho, desse contato humano, amoroso, que faz toda a diferença na vida do outro. Queria comentar também sobre o filme que você falou, a importância da arte como canal informativo da dor do outro, não só de explicar e dar informações reais de uma situação concreta, através da história de um personagem, não é? Mas como também te fazer se sentir como ele, se colocar no lugar do outro. A arte tem esse potencial de fazer com que você se coloque naquele lugar, sinta o que aquele personagem está sentindo, o que cada um dos personagens está sentindo. Então, nesse sentido, a arte, sim, é um instrumento importante de informação e de transformação da sociedade. De comunicação da empatia. Exatamente, porque coloca diretamente você em contato com os seus sentimentos, que é a fonte da sensibilidade e da consciência. Temos mais pergunta aí, Lívia? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Temos uma perguntinha da Ana Paula. Vamos fazer o seguinte, nós estamos aqui nos encaminhando para o final desse painel. Vocês que estão nos assistindo, Brasil afora, nós temos alguém da Turquia que mandou uma mensagem, daqui a pouco a gente responde para você aí. Para vocês que estão aqui, nós vamos encerrar esse painel com mais uma pergunta, com as mensagens finais das nossas queridas painelistas aqui, e nos preparar para conseguir fechar o nosso dia com chave de ouro, com amor, carinho, afeto e informação. E muita alegria, né? Última pergunta. Última perguntinha para a Beth. Beth, você como aluna supera. Como que você vê o treino cognitivo em todo esse cenário? De uma maneira muito positiva. Eu adoro as aulas, sinto falta quando não posso ir toda semana. Eu sinto um resultado claro, sim, na minha capacidade cognitiva, na minha memória, pensamento lógico, espacial, né? A gente utiliza esses conceitos, não sei se é essa a palavra certa, ou atividades neurais, em todas as atividades do dia a dia. Então, não é só decorando um texto que eu vou perceber que a minha memória está melhor. É contando uma história, é usando a minha capacidade de linguagem, podendo escrever melhor um texto, é saber fazer uma conta com mais rapidez, é olhar uma situação e encontrar a solução com mais clareza. Isso tudo é resultado de um processo cognitivo, de um exercício mental que o método me ajuda a aprimorar. Então, eu adoro, sou assídua e
boa frequentadora, sou boa aluna, tá? Inclusive, Beth, você está falando, nós temos aqui na plateia, lá na última fileira, alunos nossos aqui de São Paulo. Bem-vindos aqui, viu? E Brasil afora, vocês que estão aí, nós ficamos muito felizes pelos milhares de alunos que nós temos Brasil afora. Eu acho que esse painel foi fantástico e, mais uma vez, a gente reforça a importância da pesquisa, da ciência, daquilo que a medicina nos apresenta, mas, principalmente, o cotidiano para você familiar, para você que precisa do carinho, do amor e do afeto. Então, nesse painel, a gente quer agradecer a Beth por nos trazer essas magníficas palavras, o sentimento e a vida do amor. É uma família que nos inspira muito, né? Mesmo agora nós não temos a presença da Anissete aqui, do vosso pai, mas a família sempre foi uma família que nos inspirou demais. Então, sem amor, sem carinho, sem afeto... Eles estão aqui do meu lado. Exatamente. Silvia, muito obrigado, e que a informação continue aí, né, sendo propagada mundo afora, que você continue esse trabalho brilhante de propagação da informação através de tudo aquilo que você faz no jornalismo. Obrigada. Doutora Thaís, que continue a pesquisa, que continue, né, auxiliando o mundo afora, todos aqueles que estão buscando entender estimulação cognitiva, o cuidado dentro de uma forma prática, e principalmente para aquilo que você faz dia a dia para vários cuidadores do Brasil afora e pacientes que você tem. Nós pedimos aqui uma salva de palmas para a Beth, para a Silvia, para a doutora Thaís.